Olá, gente boa! Olá, galera! Me chamo professor Alisson, professor de filosofia. A gente vai trabalhar com vocês hoje a ciência para os contemporâneos, tá ok? Antes de tudo, a gente vai dar uma olhadazinha na aula passada. Na aula passada nós vimos a ciência para os modernos. Veja bem, minha gente, a ciência para os modernos, ela tinha um apoio no método, né, como uma experimentação do mundo, ao contrário dos cientistas antigos, os filósofos antigos, né, que para eles bastava uma observação do mundo. Agora, principalmente aquele momento se caracterizou pela experimentação do mundo. Uma revolução científica, tá ok? Essa foi a revolução científica. Bom, na física, na astronomia deles, eles não viam o sistema fechado. O sistema deles era aberto, infinito e sempre dinâmico, tá ok? Sempre dinâmico. Isso marcou nossa aula passada. Aula de hoje. Vamos lá, para que nos interessa. A ciência para os contemporâneos. Pois bem, gente, a gente vai começar a aula com uma pergunta problematizadora. Não, por que estudar a ciência em nosso mundo contemporâneo? Acompanhe aí. Para entender que a ciência tem um papel importante para transformar o mundo em algo melhor. A ciência tem como objetivo explicar o mundo natural, por isso estudá-la para termos ferramentas para entender e interpretar a realidade. Veja bem, assim não há um consenso, pronto, uma definição única para a ciência, inclusive em nossos dias, em nosso mundo caótico, em nosso mundo, vamos dizer assim, incerto. Há várias definições. Bom, nós sabemos que a ciência, ela nos traz uma ferramenta, um instrumento para a gente entender a realidade, entender esse mundo que nós vivemos e os seus fenômenos, né, no espaço, no tempo, no mundo aqui que nós estamos inseridos e vivemos. Esse instrumental que ela nos dá. E a ciência, gente, ela tem um papel fundamental em nossa sociedade, além da evolução da tecnologia, nos tornar uma vida melhor, uma vida mais, vamos dizer assim, mais feliz também. Ela nos traz muitos benefícios também. Ela tem a sua função social, ela deve cumprir essa função social. Ok? Acompanhe com a gente. Então, para a gente entender essa ciência contemporânea, a gente vai falar das suas origens, o seu contexto, as suas características. Ok? Acompanhe com a gente na tela. A partir do século XX, produziu-se a noção de conhecimento científico como um saber aberto, sempre aproximativo e corrigível, e não uma afirmação de verdades absolutas. Então, quando começou essa ciência, final do século XIX, início do século XX, começou as discussões em torno da ciência, que criticava, questionava os métodos, o modelo antigo da ciência, aliás, o moderno. Na visão dos modernos, quando a gente viu na aula passada, o mundo era uma visão mecanicista do mundo. Um mundo máquina, onde cada coisa estava no seu lugar. Aqui entrou um passo interessante, um aspecto, eu quero que vocês anotem aí e prestem bem atenção. A visão de um mundo incerto, onde as teorias elas podem ser corrigidas, que elas podem ser voltadas atrás e revistas. Ok? Esse novo momento surgem novos saberes, novas ciências, que tentam interpretar e entender esse mundo. Após a física e a astronomia, estabeleceram-se seus métodos, constituíram-se outras ciências, como a química. Século XIX e XX, foi a vez das ciências biológicas, a medicina e as ciências sociais. Bom, em nossos dias fala que as ciências biológicas elas estão em vigor porque elas têm um desafio que para encontrar soluções para as doenças. A gente pode pensar nesse tempo confuso, esse tempo difícil que a gente vive, da pandemia, onde perdemos muitas famílias, muitas pessoas. Os cientistas estão em mutirão para encontrar respostas, uma vacina que possa trazer a cura para essas enfermidades. Quando a gente fala em ciências da natureza, nós também temos um papel importante também das ciências sociais. Se apenas a ciência produz conhecimentos verdadeiros, torna-se necessário dar também a outras áreas do saber um tratamento científico. Assim, no século XIX, surgiram outros conhecimentos, como a psicologia, a psicanálise, a antropologia, a história. Veja bem, a psicologia, por exemplo, e a física eram áreas gregárias da filosofia. Elas estavam juntas com a filosofia. A própria matemática estava na filosofia natural.
século XIX, com o estruturalismo, elas vão se emancipar, essas áreas, vão ficar autônomas, ok? Como novas áreas do conhecimento. Dando continuidade aqui, ciências da natureza, ciências sociais, olha aí na imagem, né? Esse tempo que é marcado por pesquisas, de um lado a pesquisa, de outro lado o pensamento. Essa imagem ela quer nos dizer que a filosofia traz reflexões para a ciência, que ela não pode ser baseada na razão, em testes, ela tem que ter um lado racional também. Ela tem que ter um lado crítico que a filosofia traz. Bom, nós trazemos também um personagem importante na evolução da biologia, na genética, o monge austríaco Gregor Mendel, que dá passos iniciais no estudo da genética. Outro ponto que nós trazemos aqui, o evolucionismo, criacionismo, o dilema entre fé e ciência. Veja bem, porque há um conflito aí, né, que começou o século XX, XIX e se perpetua até os nossos dias. Bom, você sabe que, de repente, de um lado, o que defende o evolucionismo, né? A evolução, a mutação das espécies. O criacionismo, do outro lado, defende que Deus cria o mundo a partir da revelação, da fé. E essas ideias, elas estão em conflito ainda. Claro que há proposta de diálogo entre elas. Ok? Vamos caminhar um pouquinho. Acompanha aí, gente. Interessante que vocês vão tomando nota, escrevendo aquilo que acham mais importantes. Daqui a pouco a gente vai treinar um pouquinho nossas atividades, ok? Então, esse tempo, ele traz novas bases, novos paradigmas. Que a gente vai ver o que é essa palavra, né, que foi criada por Thomas Kuhn, um filósofo da ciência que muito contribuiu para as bases do conhecimento moderno também. Quebra de paradigmas. O conhecimento científico é produzido com base em paradigmas, que são a visão do mundo assumida em determinado período. Há momentos em que esses paradigmas entram em crise e são substituídos, como nas mudanças ocorridas na concepção de um universo e sua ordem. Veja bem, em simples palavras, paradigma é um modelo, uma referência da ciência. Por exemplo, a ciência moderna, onde Newton tinha suas leis, a gravidade. Galileu também usava outro método. Esse era o método. E segundo Thomas Kuhn, a ciência evolui. Ela tem um progresso através de rupturas desses modelos epistemológicos. Tá ok? Vamos continuar aqui um pouquinho. Continuando a falar sobre esses novos paradigmas, agora a gente fala sobre a nova física. A nova física que rompe com a física tradicional, newtoniana, de Galileu. Nós vimos que a ciência se dá essas rupturas, esses cortes. A relatividade, Einstein, que inovou na física também, a gente pode citar também aqui. A ruptura com a física clássica, Galileu, Newton, o surgimento da mecânica quântica. Veja bem, gente, que teoria louca hoje, que ela é muito prestigiada pelos cientistas, né? Essa teoria, ela questiona os modelos da física clássica de Newton. Ela não pode ser aplicada pelas categorias que a gente tem hoje, do espaço e tempo. Ela não é bem aplicada. Vejamos assim, a mecânica quântica estuda a matéria no seu micro, enquanto a ciência de Newton, as leis de Newton, estuda o mundo macro, o mundo que nós vivemos, a realidade dos fenômenos no nosso dia a dia, e ela não é aplicada. No entanto, essa física tem contribuído muito para o avanço da tecnologia, dos nossos computadores. Nós temos aqui no estúdio computadores, né, máquinas que têm uma contribuição da física, principalmente da física quântica. E essa física ela traz uma característica importante desse momento, a incerteza. Bom, aquilo que nós achamos que é convencional no espaço-tempo, na física não pode ser. Hoje a física estuda a possibilidade de outras realidades, outros mundos convivendo um lado ao lado do outro, né? Universo infinito e a teoria do multiverso. Ok? Certo, gente? Novos paradigmas e modelos cosmológicos. Você pode ver na tela aí, né? É uma ruptura com a física clássica de Galileu e Newton, seus pressupostos, como nós falamos, premissas e mecanismos. A física não newtoniana. Então foi Heisenberg quem primeiro falou sobre o princípio da indeterminação. Pela primeira vez,
A ciência argumenta que a natureza pode ser descontínua e previsível. Isso se opunha ao determinismo científico, que pensava que todas as especificidades de qualquer fenômeno podem ser descritas. Ok, gente? Continuando aqui, a gente vai para nossas atividades. A gente vai treinar um pouco do nosso conhecimento de hoje. Ok? Acompanhe aí a primeira atividade, tome nota. Então, gente, nossas atividades aqui, a primeira questão, acompanhe com a gente. Vamos lá. Para os pensadores do ciclo de Viena, aquilo que não pode ser verificado é considerado desprovido de sentido, como a afirmação a alma é imortal, e outras de ordem metafísica, religiosa e estética. A qual princípio isso se refere? Gente, a gente não falou sobre isso em nossa aula. Citou alguma coisa. Agora é importante te falar. Bom, o que foi a Escola de Viena? Isso era um grupo, uma corrente filosófica da ciência que ela questionava os modelos, as bases, as referências científicas. Eles criaram um princípio. Toda teoria, além de ser testada, experimentada, tem que passar pela lógica. Ela tem que ser lógica. Bom, a grosso modo, o que é essa concepção? Essa concepção fala que toda teoria ela deve ser testada, que ela pode também estar errada, que ela pode passar pelo erro. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A é o princípio de refutabilidade. Veja bem, né? O que é refutar? O que nós falamos? Falamos um pouco. Não sabemos essa questão, vamos analisar com calma. B, ela se refere ao princípio da verificabilidade. Interessante, né? Vamos analisar um pouco mais. C, ao princípio da motricidade. Não, isso aqui não está ligado a esse princípio, essa concepção filosófica. D, ao princípio da gravidade. Isso aqui já foi abordado lá com os modelos com Newton. E, o princípio da incerteza. Bom, esse tempo se fala muito, essa é uma característica marcante desse tempo. Mas a alternativa certa que nós procuramos, gente, alternativa A. Toda teoria deve ser refutável, testada, e ela pode estar errada também. Então, gente, treinando nossas questões de hoje, nós fazemos aqui uma questão. Acompanhe com a gente. Na ciência contemporânea, a pesquisa é resultado decorrente da identificação de dúvidas e da necessidade de elaborar e construir respostas para esclarecê-las. A investigação científica desenvolve-se porque a necessidade de construir uma possível resposta ou solução para um problema, decorrente de algum fato ou conjunto de conhecimentos teóricos. De acordo com o comentário acima sobre a ciência, a pergunta: a ciência contemporânea aponte a função da ciência na atualidade. Bom, nós estudamos lá no começo da aula qual é o papel. A ciência tinha um papel social, também da evolução de conhecimentos e de métodos. Vamos analisar as questões. Alternativa A: de fornecer saberes cristalizados e canônicos que vão da base à engenharia genética. Não é isso aqui, né? Esses conhecimentos fixos estão lá na modernidade. Também não é a genética. A B: contribuir no pressuposto aristotélico tomista da filosofia escolástica. Isso também já foi superado, lá na Idade Média. C: fornecer bases e pressupostos ao método científico flexível, discutível, como caminho mais eficaz às evidências do conhecimento científico. Também não. D: contribuir à cosmologia newtoniana e suas leis clássicas das categorias do espaço e tempo. Isso também já foi superado da gente. Vamos ver se é E: fornecer métodos seguros para se compreender a realidade, seus fenômenos e mudanças, como também tornar o mundo melhor e sustentável e possível para a convivência humana com todo. A alternativa correta que nós procuramos, gente, é a E. A ciência ela deve fornecer o método seguro, o método provável. É isso que a ciência contemporânea se preocupa, esse olhar aqui sobre o método. Então, gente, terminando a aula de hoje, nós falamos desses filósofos muito importantes, contemporâneos, que esse mundo caótico nos dá uma resposta para o dilema que nós vivemos sobre o conhecimento. Acompanhe, tá, nossas atividades em nossa plataforma. Lá temos alguns sites disponíveis para você aprofundar o seu conhecimento. Um abraço e até a próxima, gente.